diferente, me dá uma palavra diferente, fala comigo algo totalmente diferente. Então, eu sempre leio esta passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 20, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Graças a Deus, louvado seja Deus. 2 Crônicas 20, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E nós vamos ler a partir do versículo 3 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3 em diante, que diz assim: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem possa te resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa e diante de ti, pois o teu nome que está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, preste bem atenção nesta palavra de Deus, em nome de Jesus. Josafá estava cobrando algo de Deus aqui, estava reivindicando algo de Deus, porque Judá estava cercado pelos inimigos, Jerusalém estava cercado pelos inimigos. Agora, por que Judá e Jerusalém estavam cercados pelos inimigos? Tinha um motivo. Josafá estava falando para Deus: Senhor, então o que é feito do que os nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor tirou os nossos inimigos desta terra e entregou esta terra a Abraão, o teu amigo? E Deus realmente fez isso. Deus expulsou dali os amorreus, Deus expulsou dali os povos daquela terra e entregou aquela terra na mão dos filhos de Israel. Só que os filhos de Israel, meus irmãos, fizeram tudo errado do que Deus tinha mandado eles fazer. Fizeram tudo ao contrário. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu já preguei sobre isso aqui quando eu falei de Gideão, então não vou entrar em detalhe o que os filhos de Israel fizeram. Então, o que aconteceu? O povo daquela terra acabou dominando os filhos de Israel novamente, acabou aprisionando os filhos de Israel novamente.
E na medida que foram surgindo os reis que faziam a vontade de Deus, então esses reis, eles dominavam a terra. Quando entrava um rei que não fazia a vontade de Deus, os povos da terra dominavam a terra. Só que no caso aqui era Josafá que estava reinando, e Josafá temia ao Senhor. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Meus irmãos, temer a Deus é uma grande força para nós. Temer ao Senhor é um grande poder para nós. Amém, Jesus? É por isso que nós não podemos deixar de temer ao Senhor de jeito nenhum. Então Josafá, sabendo que estava, meus irmãos, aprisionado pelos inimigos, sabendo que estavam cercados pelos inimigos, o que Josafá fez? Ele reuniu todo o seu povo e ele apregoou um jejum. Ele chamou o povo para orar e para jejuar perante o Senhor. E passaram um dia inteiro orando e jejuando e clamando a Deus e colocando a vida na presença de Deus e abrindo o coração para Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. E aqui ele reclamou para Deus, aqui ele falou para Deus: Senhor, cadê a promessa do Senhor? O Senhor expulsou os nossos inimigos desta terra, o Senhor nos deu esta terra, construímos aqui um templo para o Senhor, e agora este lugar é a tua casa, e está escrito que todas as vezes que invocássemos o Senhor nesta casa, o Senhor nos ouviria, o Senhor nos defenderia dos nossos inimigos. E é sobre isso que eu quero abordar o primeiro tópico desta mensagem. Meus irmãos, a sua casa você pode orar, pode buscar a Deus, pode fazer jejum lá na sua casa, mas casa de oração é aqui. Amém? Aqui que é casa de oração, aqui que é casa de servir a Deus, aqui que é lugar de servir a Deus. Você pode orar na sua casa, você pode fazer jejum na sua casa, pode orar de madrugada na sua casa, mas o lugar do socorro é na casa de Deus. Amém? É aqui que a gente vem buscar o socorro, é aqui que a gente vem buscar os milagres, é aqui que a gente vem buscar o poder de Deus. O poder de Deus é aqui que a gente busca. E era a respeito disso que Josafá estava falando com o Senhor. Após ter orado a noite toda, aliás, o dia todo, orado, jejuado, colocado a vida diante do Senhor, aberto o coração para o Senhor, Deus enviou uma resposta. Amém? Diga glória a Deus. Diga: eu creio na resposta de Deus, eu confio na resposta do Senhor. Amém? Agora preste bem atenção, que nem sempre a resposta do Senhor já é o milagre, tá? Não, às vezes nem sempre a resposta do Senhor já é o milagre acontecendo, de jeito nenhum. Veio a resposta do Senhor, mas a resposta do Senhor veio através de um profeta, porque naquela época Deus falava com o seu povo ou através de um sacerdote ou através de um profeta. Não existia a Bíblia ainda para a gente ler, não existia escritura sagrada ainda para ninguém ler. Amém? Então, ou Deus usava o sacerdote, ou Deus usava então o profeta. O profeta falava em nome de Deus e o sacerdote também falava em nome de Deus. Agora, se a resposta vinha primeiro por intermédio de um profeta, meus irmãos, as pessoas tinham que estar atento para pegar a resposta. Amém?
porque a resposta vinha através de uma palavra. A palavra era liberada pela boca do profeta, então, através daquela palavra, Deus mandava a resposta, através daquela palavra, Deus mandava a solução para o seu povo. E quando se trata de uma resposta através da palavra, a gente tem que estar atento para pegar esta palavra. Amém, Jesus? Senão a palavra vem e ela vai embora e você perde a oportunidade e acaba perdendo a bênção também. Amém, Jesus? A palavra veio através de um profeta que nunca tinha profetizado antes. Nunca. Esse homem nunca tinha profetizado antes. Nunca. Veio através de um homem, meus irmãos, que era a primeira profecia dele. Era a primeira vez que ele ia entregar uma palavra profética da parte do Senhor. Esse homem nunca tinha profetizado antes, nunca tinha entregado uma palavra profética antes. E a Bíblia Sagrada diz assim: louvado seja Deus. E diz aqui: e eis que o Senhor castigara com grandes, louvado seja Deus, graças a Deus. Deixa eu achar aqui aonde que está a palavra do profeta. Louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Eu estou aqui em 20, né? Capítulo 20, a folha, o vento virou a folha aqui da Bíblia, tá, meus irmãos? O vento virou a folha da Bíblia, então eu estou procurando aqui, o vento está aqui me enganando aqui, virou a folha da Bíblia. Louvado seja Deus. E diz aqui o versículo 13: e todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio a palavra do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matania, levita dos filhos de Asaf. Amém? Quem que era, meus irmãos, o profeta? O profeta era um levita. Jeaziel era um levita do Senhor. Amém, Jesus? Isso quer dizer, meus irmãos, que o levita do Senhor também pode profetizar. Amém? O levita do Senhor também pode receber o dom de profecia e profetizar na igreja e ser um profeta na igreja, meus irmãos. Amém, Jesus? O levita, o diácono, a diaconisa pode receber um dom e profetizar na igreja, ser um profeta na igreja. Ali o Senhor estava procurando alguém para ele falar com o rei Josafá. Estava procurando alguém para que pudesse entregar uma palavra, uma resposta para o rei Josafá. E Deus encontrou um levita, um cantor do templo, um rapaz chamado Jeaziel. Nunca tinha entregado uma profecia antes, o coitado do rapaz. Era a primeira profecia que ele entregar. E a primeira profecia, meus irmãos, é difícil de entregar. Pensa numa coisa difícil de entregar, é a primeira profecia. As outras não, as outras são mais fáceis, mas a primeira profecia é muito difícil de entregar, e ainda mais para um rei, ainda mais para uma autoridade de um país, era muito mais difícil. E ele estava de pé no meio da congregação e ia entregar essa profecia para o rei diante de todos que ali estavam. Mas ele começa então entregando a profecia, e entrega a profecia da seguinte maneira: em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse: dai ouvidos todos vós, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Amém? Quem que estava entregando a resposta? O Senhor. E a resposta veio através de uma palavra. Amém? A resposta vem através de uma palavra. Às vezes o pastor prega uma palavra aqui na igreja, meus irmãos, e a pessoa não pega aquela palavra para ela, às vezes perde a bênção. Sabia disso? Às vezes uma resposta de Deus que a pessoa está pedindo, e a palavra é liberada, e a pessoa acaba perdendo a bênção. Acaba perdendo a bênção. Quer ver? Eu vou te dar um testemunho rapidinho e já volto na palavra. Um dia eu estava pregando numa igreja, eu não era o pastor da igreja, eu estava pregando lá. E de repente o Espírito de Deus falou comigo: Tigo, se eu tiro o paletó seu e coloco o paletó em cima do pedestal do microfone. E eu peguei e tirei. E o Espírito de Deus falou para mim o que era para eu falar. E eu falei assim: irmãos, eu vou fazer uma coisa que é um ato profético, é algo que o Espírito de Deus pediu para eu fazer. E quem fizer vai receber uma bênção, e vai receber uma bênção ainda hoje. Quem tem fé para sair do seu lugar e tocar no paletó do profeta aqui, e tocar no paletó do homem de Deus? Você tem fé para fazer isso? Você vai tocar no paletó do homem de Deus e vai fazer um pedido agora. Quem está precisando de uma resposta? E algumas pessoas vieram dando risada, né? Algumas pessoas vieram dando risada, algumas pessoas não entenderam muito bem, vieram zombando, tudo. E eu lembro que veio uma senhorinha e tocou no paletó e fez o pedido dela. Fez o pedido e foi embora. No outro culto ela voltou e falou para mim assim: pastor, eu precisava pagar uma conta, eu tinha que pagar essa conta no outro dia de manhã, e eu não tinha um centavo para pagar a conta. Bendita foi a hora que o Senhor me chamou para tocar no paletó do Senhor lá na frente. Eu falei: minha irmã, foi algo que o Espírito de Deus me deu, e me deu naquela hora. Alguém estava precisando de uma resposta ali, e eu não sabia quem era que estava precisando da resposta. Então o Espírito Santo queria entregar a resposta para alguém, e a resposta vinha através de um ato de fé, de um ato profético. Amém, Jesus? E o que aconteceu? Ela foi e tocou no paletó e falou: Senhor, eu preciso pagar essa conta amanhã, eu preciso pagar essa dívida amanhã. Sabe o que aconteceu? Quando chegou em casa, o telefone tocou. Ela chegou em casa, colocou os pés em casa, o telefone tocou. Uma filha dela que nunca tinha dado um centavo para ela, nunca tinha ligado para ela, nunca tinha dado um dinheiro para ela. A filha dela ia se deitar naquela noite e falou assim: mãe, eu ia me deitar e uma coisa começou a me incomodar, meu coração começou a queimar dentro de mim, eu comecei a sentir uma agonia, um desespero, e uma voz falou dentro de mim: pega tudo que você tem e leva lá na casa da sua mãe e dá para ela, porque ela precisa pagar uma conta amanhã. É assim que Deus manda a resposta. Amém, meus irmãos? Então às vezes a pessoa precisa estar atenta ao culto, precisa estar atenta à palavra que Deus vai entregar, porque às vezes a resposta não vem através de uma bênção imediata, não. Às vezes a resposta vem através de uma palavra. Vem aquela palavra, e quando a pessoa toma posse daquela palavra, ela toma posse da bênção. Amém, Jesus? Dá um glória a Deus se você puder, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia Sagrada diz o seguinte, eu estou na onde? No versículo 15, né? E disse: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, no que diz o Senhor. Amém, Jesus? Qual foi a primeira palavra do Senhor? Qual foi a primeira palavra do Senhor? Dai ouvidos. A segunda palavra do Senhor foi: não temas. A primeira palavra do Senhor foi: dai ouvidos. A primeira palavra do Senhor foi: dá ouvidos. A segunda foi: não temas.
Ori canta labassurianda lamas. Sabe por que o Espírito de Deus mandou pregar essa palavra aqui hoje? Em nome do Senhor Jesus. E eu estou pregando essa palavra online também, porque o Espírito de Deus está dizendo para alguém nesta noite: não temas, não se preocupe. Se você está se preocupando com alguma coisa, pode ficar em paz. Deus está no controle de tudo. Não temas. Não temas. Se a sua preocupação está preocupado com alguma coisa, a primeira palavra que o Espírito de Deus tem para você nesta noite é: não temas. Fique em paz. Amém. Mas pastor, eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei que atitude tomar. Fique em paz. Não temas. Não se preocupe. Não se desespere. Amém. É a primeira palavra dele para você. Não temas, tá, Rose? Você de Pinda que está me ouvindo, não temas. Não temas, o Senhor está no controle de tudo. Não temas. E a segunda palavra: não vos assusteis, nem vos assusteis. Foi a segunda palavra. Nem vos assusteis. Porque a gente, quando está numa situação que a gente não sabe o que fazer, meus irmãos, além da gente temer, a gente fica assustado, né? A gente fica meio assustado. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer, a gente fica meio assustado. Eu confesso para os irmãos que esse mês de março agora eu fiquei meio assustado, gente, né? Sem culto, meus irmãos. Não via ninguém na igreja. Eu abri alguns dias aqui, não veio ninguém, não veio uma alma viva. Alguns dias que eu abri, aluguel para pagar, conta para pagar, responsabilidade da obra de Deus. Mas daqui a pouco o Espírito de Deus começou a falar comigo: não temas, não se preocupe, fique em paz, né? Fique em paz. Não temas. Daqui a pouco o Espírito de Deus começou a tratar comigo, que não era para eu ficar preocupado com nada, né? E assim ele foi trabalhando e colocando as mãos. A segunda palavra foi: não temas. Não temas. Porque a pessoa fica muito temerosa, meus irmãos, e aí ela para de acreditar em Deus. Ela começa a temer mais a situação, ela começa a temer mais o problema, ela começa a temer mais a luta do que temer o Senhor. Então o Senhor falou para Josafá: Josafá, não tema. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: homem, fica tranquilo, fique em paz, fique em paz. Eu não falei que ia cuidar de Israel, eu não falei que ia cuidar do meu povo, eu não falei que ia cuidar dessa situação, eu não falei que ia entrar nessa situação. Então você está temendo por quê? Então você está desesperado por quê? Rica lava surianda lama, oh, ricanta lava surianda. Eu contei para os irmãos que eu precisava arrumar meu dente, né, meus irmãos? Precisava arrumar meu dente. Eu falei: Senhor, eu vou arrumar, mas como que eu vou arrumar? Aí eu comecei a orar a Deus, falar com Deus. Deus preparou uma pessoa que me deu R$500 para arrumar o meu dente. Aí uma irmã emprestou o cartão dela para mim, tudo, e eu fui lá e paguei a outra parte no cartão, mais R$300 no cartão. E eu falei: Senhor, agora no mês de abril eu já tenho que dar a primeira parcela do cartão,
eu já tenho que pagar a primeira parcela do cartão, e agora parou tudo, a obra parou, a igreja parou tudo. Senhor, eu estou preocupado com essa situação, eu estou preocupado. Eu estava lá no monte orando, falando com meu Deus. Acabei de entregar uma revelação da parte de Deus para um casal. Esse casal pega e fala para mim: pastor, não se preocupe, as 3 parcelas do cartão eu vou pagar para o senhor. Rica lava surianda, as 3 parcelas eu vou pagar, as 3 parcelas, pode deixar que as 3, e já depositou a primeira, tá? Já depositaram a primeira, né? Então, quando Deus fala, não temas, não se preocupe, é porque Ele está no controle, tá, meus irmãos? É porque Ele está no controle da situação. É por isso que Ele diz: não temas. E Ele diz para Josafá: Josafá, não temas. Não vou ter que pagar nem um centavo do negócio do meu dente, meus irmãos. Ganhei a primeira parte, já ganhei as outras. Oh, glória a Deus. Josafá, não temas. Não é para você temer, não. Não é para você ficar preocupado, não é para você entrar em pânico, não é para você achar que não tem saída, não é para você achar que não tem solução. E olha, e não te assuste, não fique assustado por causa desta grande multidão. Amém? Essa multidão pode ser uma grande luta, tá, meus irmãos? Essa multidão pode ser uma grande luta. Pastor, se levantou uma grande luta lá em casa, se levantou uma grande luta na minha vida, né? Essa multidão pode ser uma grande luta, mas é uma grande luta. Lembra que o Espírito de Deus mandou pregar aqui hoje, e eu só prego aquilo que Deus manda eu pregar, tá, meus irmãos? Né? Eu só prego aquilo que Deus me manda pregar, né? E Ele mandou pregar sobre 2 Crônicas capítulo 20, e Ele mandou dizer para você: primeira coisa, escute, amém? Dai ouvidos. A segunda qual foi? Não temas. E a terceira foi: não vos assusteis. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. E a outra coisa, a quarta coisa foi o quê? Que Ele mandou dizer, meus irmãos, não vos assusteis por causa desta grande multidão, né? Então, pastor, mas a luta é grande, o problema é grande. Não tema o tamanho da luta, não se assuste com o tamanho da luta. Em nome de Jesus, não se assuste, tá, irmão Toninho? Não se assuste, Deus vai cuidar dessa situação no coração do Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se assuste. Amém, meus irmãos? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe por que Deus estava falando que não era para se assustar, meus irmãos? Eu vou dizer para você. Ele estava dizendo para não se assustar, pois o seguinte: pois a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. A peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Você sabia que o diabo quer que a gente acredite que nós estamos lutando as nossas lutas sozinhos? É mentira do diabo, é mentira. Você não está lutando nada sozinho. Amém, meus irmãos? O crente não tem nenhuma batalha que ele lute sozinho. A pessoa que entregou a sua vida para Jesus como seu Salvador não tem nenhuma batalha que ele lute sozinho. Você não está lutando nada sozinho. Você não está pelejando nada sozinho. Era o que ele estava dizendo para Josafá: Josafá, você não está sozinho nesta. Não se assuste,
porque esta peleja não é sua, Josafá, esta peleja é minha, esta batalha é minha, Josafá. É eu que estou nesta batalha, é eu que estou nesta peleja, é eu que vou pelejar por ti. Rica lava surianda lamas, oh ricanta lava surianda, rica lava surianda. Oh, meus irmãos, posso ouvir o tropel dos cavalos marchando, posso ouvir o exército do Senhor marchando, a cavalaria dele marchando, vejo os cascos dos cavalos tocando na terra. Rica labas, orianda labassurianda. Rica labassurianda labas. Mas a peleja não é sua, Josafá, é do vosso Deus. A única coisa que nós temos que fazer é orar, meus irmãos. A única coisa que a gente tem que fazer é vir para a igreja. A única coisa que você precisa fazer é vir para a igreja, é orar, é colocar a sua vida diante de Deus, é colocar a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. E o exército do Senhor vai marchar com você, vai entrar na guerra com você, vai entrar na peleja, na batalha com você, porque a peleja não é sua, a batalha não é sua. A batalha é do nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Ele quer batalhar com você nesta noite. Ele quer guerrear com você nesta noite. Ele quer lutar as suas lutas com você nesta noite. Eu só gostaria que você deixasse Ele lutar com você. Eu só gostaria que você desse uma oportunidade dele batalhar as lutas com você. Ele disse: a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Preste bem atenção. Ele diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Joruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Amém? Deus estava falando para Josafá, agora era a resposta se materializando. Deus falou para Josafá: olha, não temas, amanhã eu quero que vocês vão para a peleja, vão para a batalha. Os inimigos de vocês vão estar subindo pela ladeira de Ziz, de maneira que vocês vão ficar de frente com eles. Mas tem uma coisa: nesta batalha vocês não vão pelejar, vocês não vão fazer nada nesta batalha. Amém, meus irmãos? Por que Deus estava falando isso com Israel? Para que Israel, meus irmãos, não fugisse de encarar os seus inimigos. Amém? Não fugisse de encarar os seus inimigos. Amém, Jesus? Pastor, mas como que eu vou encarar os meus inimigos? Como? Eu vou te explicar. Agora eu vou encerrar a live.